Hoje eu quero te explicar um conceito que é basicamente o rebalanceamento de carteira, né? Que é nada mais, nada menos do que você decidir, né, de que maneira, qual o passo a passo para você conseguir, a partir dos seus investimentos que você já tem hoje, a migrar para um outro modelo de carteira. Né? Qual que eu vou dar prioridade para comprar outros investimentos? Será que eu vou ter que vender tudo? Será que eu vou só começar a aportar mensalmente em outros investimentos para rebalancear ela? Enfim, a gente vai te dar umas diretrizes aí e um passo a passo para como você faz de fato, né, esse rebalanceamento de carteira. Meu nome é Arthur Gross e você está no Sem Medo do Dinheiro. Bom, o principal objetivo, né, do rebalanceamento mesmo de carteira tem por princípio, né, se você tem uma carteira bem diversificada, que é realmente o que é para você ter, você tem lá uma parte, talvez em renda variável, uma parte em renda fixa, dentro de renda fixa em vários títulos, dentro de renda variável outros vários títulos, certo? Talvez mais em renda variável em alguns casos, vai variar, claro, do seu perfil de investidor. E aí você pode pensar assim, bom, atualmente, talvez eu queira, né, entrou um dinheiro para mim talvez, caiu meu salário do mês, como que eu vou parametrizar, né, o quanto eu quero de cada uma das modalidades de investimento? É porque se você investe, por exemplo, em renda variável, mesmo que você tenha definido ali que, sei lá, 20% talvez do seu patrimônio seja destinado para renda variável, esse percentual mesmo da sua carteira, ele pode ter variado, né, para mais, para menos, e passar a compor uma parte maior e ou menor, né, da sua carteira no geral, né? Então ele pode ser maior que 20% ou menor que 20% também ao longo do tempo, de acordo com a performance dos papéis que você escolheu, certo? Mas aí você pode pensar assim, bom, como que eu vou, né, rebalancear isso? Eu vou ter que vender uma parte então do que eu tenho de renda fixa para comprar de renda variável? Ou eu vou aportar em cima mesmo do de renda variável? Em qual das modalidades? Como que vai funcionar um pouco dessa dinâmica? Então para isso, né, para facilitar mesmo, vou dar por exemplo um caso aqui para vocês que pensem assim. Imagina lá que você tem 10 mil reais aplicados, certo? Você tem lá R$ 1.000, por exemplo, em caixa, você tem R$ 2.000 no Tesouro Direto, né, que é de renda fixa, você tem mais R$ 5.000 aí, por exemplo, em um CDB, e aí, né, o que sobrou, você tem mais R$ 2.000 aplicados ali em renda variável, né, seja no mercado acionário ou em fundos imobiliários, enfim, aí você tem N possibilidades, né, BDRs, enfim. E aí, você, ao longo do tempo, viu, talvez, as suas ações, né, as ações que você comprou, vamos supor que esses R$ 2.000 que a gente falou seriam destinados para ações, né, são 20% do seu patrimônio, basicamente elas se valorizaram muito e agora, ao invés de R$ 2.000, elas estão valendo R$ 3.000, certo? Então, seu patrimônio total, né, agora vale R$ 11.000, né, considerando que os outros não se valorizaram ainda, pensando também porque eles são de renda fixa, né? Então a renda fixa demora um bom tempo ali para ter uma valorização mais considerável do que talvez o mercado de renda variável. Então, mas claro, né, proporcional ao risco, enfim. Então vamos lá. E aí valorizou para R$ 3.000 e agora seu patrimônio total, né, totaliza aí R$ 11.000. Como que eu vou fazer, né? Por exemplo, será que eu tenho que vender essas ações que valorizaram? São empresas que eu escolhi para o longo prazo e eu acredito, eu vou vender elas? Né? Por quê? Porque eu preciso realizar lucro para rebalancear para 20% de novo? Não necessariamente, certo? Então, na verdade, o que você tem que fazer você tem que alinhar com os seus objetivos, certo? Se o seu objetivo é, de fato, manter 20% do seu patrimônio, porque esse é o número que você definiu para você, você rebalanceia os demais e não o que se valorizou, certo? Porque se ele se valorizou, na verdade, quer dizer que a sua estratégia mesmo está correta, né? A menos que você esteja meramente especulando, né? O que não é o que se recomenda por aí. Mas, no geral, o intuito, né, se há uma valorização, é que você rebalanceie os demais para que haja, de fato, esse reenquadramento, né? Para que esses novos R$ 3.000 que você colocou ali estejam alinhados, né, com o que você está esperando, de fato, da sua carteira no geral, né? Porque agora, mais de 20% da sua carteira, né? Porque agora, na verdade, né, a gente tem R$ 3.000 para R$ 11.000, não é mais 20%, certo? Ao contrário de R$ 2.000 para 10.000, como a gente tinha citado no início. Então, o rebalanceamento, quando há uma valorização, a gente rebalanceia os demais, certo? E agora, e se ao invés de R$ 2.000 tivesse ido para R$ 1.000, né? Então meu patrimônio de 10.000 agora foi para 9.000. Bom,
Se quando valorizou eu tinha que rebalancear os demais, quando desvalorizou eu tenho que rebalancear o que desvalorizou, certo? Por quê? Porque aí eu já sei exatamente, né, um ativo normalmente que a gente precisa ir lá e recomprar, certo? Porque, por exemplo, lembra que a gente falou que você tinha ali um dinheiro em caixa, né, ali na sua conta corrente? É justamente para isso, né, que a gente tem que ter um dinheiro em caixa para, em casos de queda, se são empresas que a gente acredita nos fundamentos e tudo mais, faz sentido eu recomprar essas ações mais baratas e o preço médio vai lá embaixo e aí, né, aí sim eu consigo rebalancear depois aonde? Lá na minha conta corrente, certo? Quando? Quando o meu salário entrar, quando o meu faturamento entrar, enfim. Mas aí você está tendo, né, aonde? Na conta corrente mesmo, é ali onde o dinheiro gira, né? Onde ele entra, ele sai e tudo mais, mas tá em caixa. Então, as demais contas você tem que, né? Provavelmente vai ter que aplicar. Se você for resgatar, por exemplo, seus ativos de renda fixa para comprar ações que desvalorizaram, você vai pagar um imposto desnecessário, porque no longo prazo o intuito é que você pague menos imposto, né? O imposto de renda, então que a alíquota é regressiva pelo tempo, certo? Ou não. Se porventura eu quero ampliar a minha posição em renda fixa e as minhas ações é a única contraparte que eu tenho, eu vou pagar imposto dependendo de quanto eu vender de ações, certo? De quanto eu movimentar, e também né, ela pode não estar no momento favorável à venda, né? Se ela tiver com prejuízos e você quer rebalancear e aumentar a sua posição em renda fixa, não faz sentido você realizar uma perda só para rebalancear a sua carteira, certo? Então você tem que analisar o momento e vai evoluindo ao longo do tempo, certo? Se você está tendo entradas né, e compondo cada vez mais o seu caixa, que é justamente onde se começa, né, o seu caixa é o primeiro lugar onde seu dinheiro vai entrar, certo? É a sua conta corrente. Depois disso, você vai comprando ou não outros ativos, certo? Então, o intuito realmente é você utilizar do seu caixa que você vai recarregar periodicamente, né, mensalmente, semanalmente, enfim, depende de cada pessoa, e aí sim você vai redistribuindo, ok? Mas vale lembrar, né, e se atentar de que maneira esses ativos estão se comportando, certo? Não vale a pena você vender eles e pagar imposto à toa só para rebalancear a sua carteira, se esse não for o seu objetivo. Então diz aí como que está balanceada a sua carteira, que percentual você destina para cada um dos ativos, seja para deixar em caixa, para renda fixa, para renda variável, dentro de cada um deles, se quiser contar, pode deixar aí nos comentários, lembra de se inscrever no canal, de deixar seu like, até a próxima.